Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tinha prometido essa aula, falei com as turmas, né, que a gente poderia utilizar um outro aplicativo voltado para prototipação e também tem a sua possibilidade de uso gratuito. Ele é da Adobe e ele tem o idioma português e pode facilitar para muita gente. E ele faz as mesmas coisas e muito mais que o Figma. Então, eu não instalei ele ainda em sala. A gente vai continuar em sala usando o Figma até terminar até as férias, né? Depois das férias a gente vai passar a utilizar o Adobe XD, vai estar instalado lá direitinho, então eu recomendo que vocês criem uma conta no Adobe XD. Tem um vídeo já que eu já gravei sobre isso, eu vou soltar esse vídeo também. É bem simples para criar conta, mas vocês precisam criar conta e instalar um aplicativo de gerenciamento dos aplicativos da Adobe para poder conseguir instalar o Adobe XD. Tá bom? Vocês vão ver isso mais à frente. Então, vamos lá pro Adobe XD. Tenho ele aqui já na minha barra de ferramentas. Essa é a interface inicial dele. Expandir aqui. Já estou logado com a minha conta aqui, já aparece a minha fotinha ali. E essa é a interface inicial. Ela é muito semelhante ao do Figma, até porque ele vem antes do Figma, né? O Figma é uma ferramenta que surge depois para dar conta também dessa demanda de mercado de design de interface e de experiência de usuário, né? UI e UX design. Ele já traz aqui nessa parte frontal os modelos que a gente pode iniciar. Então ele tem aqui para fones, né? Semelhante ao Figma, então nada diferente. Só que ele tem para web, então ele não traz como desktop, ele já traz a interface para web. Aqui vale chamar a atenção que aqui já é para para telas maiores, como aquela do Laboratório 7, né? Que são widescreen. Aqui esse tamanho, 1366 pixels, é o padrão para desktop. Então isso aqui é o tamanho de uma resolução de uma tela desktop de um monitor de 15 polegadas para cima. E aqui 1280 são para 1280 pixels para outros modelos de desktop, 14 polegadas, às vezes 13 polegadas. Eles trazem essa resolução aqui. Bom, então eu posso escolher também um desses. Se eu quiser fazer telas para publicação no Instagram, publicação no Twitter, publicação no Facebook, vídeo do YouTube, né, com resolução baixa. Então ele traz também algumas possibilidades da gente criar telas para que a gente utilize isso também em publicações de redes sociais. Então é interessante. A gente pode usar isso para qualquer coisa, tá? Ferramentas para qualquer coisa. Fazer apresentações de trabalho e tudo mais. Então ele já traz essas opções que o outro não informa muito isso, né? E aqui tem o personalizado que você coloca o tamanho que você quiser. Então se vocês quiserem, eu tenho um tamanho específico, você coloca aqui a largura, a altura e vai embora. Tá? E vejam que ele, como está em português, ele já trata a largura com L e a altura com H. Mas a altura é com A que fala, que escreve, né? Mas na geometria, a representação de altura é com H. Por isso que ele usa o H aqui. Bom? Não é referência a height, não. É o H da geometria em português. Embaixo ele tem essa interface que você pode ir para uma página online com as orientações de como que funciona, a documentação. É bom para vocês lerem como funciona isso aqui. Tem alguns vídeos explicando. Aqui ele também tem a parte de aprendizado, que é a mesma daqui, Explore o Poder do XD. Seus arquivos ficam salvos na nuvem ou também no seu computador. Compartilhado com você quando você tem mais de uma pessoa, né, trabalhando no projeto e tem um projeto compartilhado. Gerenciamento de links é quando você gera links já como protótipos, né, e os arquivos excluídos. Então vamos criar um novo aqui. Ao criar um novo, essa interface, veja que é muito parecido. Tem uma barra à direita e tem uma barra à esquerda. A barra à esquerda onde ficam as minhas layers e os meus assets. Vou explicar um pouquinho sobre ela aqui. Aqui, essa parte externa é o meu workplace. Aqui, essa parte interna é o meu wireframe. Eu estou com um wireframe voltado para o web 1920 por 1280. Bom, aqui a gente vai ver a diferença.
Vejo que ele está em português, então isso é interessante para quem tem dificuldade de utilizar. Mas a gente tem algumas diferenças aqui de layout. Vamos lá, vamos ver quais são essas diferenças aqui. Bom, já aqui em cima, ó, eu tenho um menu de navegação em português, então eu tenho as opções aqui todas em português. Ok? E eu tenho, ao invés do canto direito, onde ficava lá no Figma, eu tenho aqui no meu canto esquerdo as abas possíveis. Então eu tenho design, que é essa área que eu estou trabalhando aqui, já está com a opção de design. Tem protótipo. Eu vejo que quando eu clico em protótipo, inclusive ele torna o meu wireframe todo azul. Ou seja, essa área toda aqui ela vai ter componentes ou objetos interagíveis. E tenho compartilhar aqui, que já é para poder você gerar um link em que as pessoas experimentem isso aqui online. Tá bom? Vamos voltar. Aqui em cima eu fico com a opção de salvar na nuvem ou salvar no computador. Aqui à esquerda, numa parte da barra da esquerda, eu tenho os meus objetos. Ele já traz aqui expandido os principais objetos, tá? E no Figma a gente tinha que primeiro abrir lá no retângulo e aí apareciam os demais. E aqui abaixo eu tenho outras opções. Então, aonde aparecer a layers e depois assets, ele tem aqui essas opções. Então eu tenho aqui bibliotecas, que equivale aos assets, ou seja, quando eu crio um componente, ele vai aparecer aqui, que é o que está ativo aqui, ó. Então ele já inclusive separa. Se eu criar um asset para elementos para cores, ele vai deixar tudo aqui dentro dessa categoria cores. De caracteres, né, que são fontes. Aí tem uma fonte para título, uma fonte para texto, uma fonte para botão. Eu vou definindo, ele vai colocando, né, sob esta camada aqui. Outros componentes ele cria aqui, esse vídeo também ele cria aqui. Então ele já organiza melhor do que o Figma. E se eu clicar aqui nesse ícone, ó, camadas, que são as layers, aí ele mostra a minha layer principal, que é esse wireframe, e todos os componentes, todos os objetos que estiverem dentro dela vão aparecer aqui na indentação subordinados a esse wireframe. Eles chamam o wireframe de prancheta, e eu acho que esse nome é importantíssimo, porque como no design, você tem uma prancheta do design, você faz uma tela ali, você vai ter outra prancheta que você faz uma outra tela, ou melhora aquela tela anterior. Então essa ideia de prancheta, né, ela é muito mais interessante. Você tem a mesa, que é o workplace, que é a área externa, e sobre a mesa você tem a sua prancheta. Bom, mais abaixo aqui eu tenho plugins. A gente vai ver mais à frente o que são esses plugins, quais são os plugins interessantes de instalar, quais que a gente pode instalar aqui no Adobe XD que são gratuitos e que vão nos ajudar bastante. Tem os dois que vão nos ajudar bastante na construção de telas e de protótipos. Vocês provavelmente vão adorar esse recurso que a gente vai utilizar mais à frente. Tá? Então, voltando aqui para as minhas layers, eu tenho aqui e vejo que aqui eu tenho à direita, logo aqui acima eu tenho convidar para documento, ou seja, se eu fosse, né, convidar outras pessoas que estão cadastradas no Adobe XD para trabalhar nesse projeto. Aqui eu tenho o visualizador no dispositivo, então você precisa estar com o seu celular conectado ao USB para você transferir o que você faz aqui lá no celular, então você consegue reproduzir a navegação no celular. Se você está fazendo um protótipo aqui para celular, várias telas de navegação e tal, quando você clicar aqui, ele vai aparecer no seu celular e você vai conseguir navegar no seu celular. Então é muito interessante para você demonstrar isso aqui na prática, para o cliente ou entre vocês mesmos. Eu tenho um play aqui, que é como eu visualizo então as interações. A gente vai usar muito isso sempre que a gente vier depois para protótipo, a gente vai para o play para poder testar. A resolução também, né, da tela. Posso ampliar ou diminuir e também funciona com o Ctrl, né? Então se eu der o Ctrl, estou aumentando o zoom e diminuindo o zoom, o número lá em cima também varia. Percentual, então, de novo, o Figma copiou bastante o Adobe XD. Então, logo abaixo a gente também já viu essas opções aqui de alinhamento, então elas estão desativadas porque eu não tenho nenhum objeto aqui a ser alinhado. Mas eu tenho alinhamento e depois tem um negócio muito bacana que é repetição de grade, que a gente vai ver isso na prática como é que funciona.
Eu posso mudar a largura e a altura do meu objeto. Se o cadeadozinho estiver fechado, significa que ele vai, se eu alterar um, ele altera outro proporcionalmente. Se estiver aberto, significa que eu só altero uma dimensão, né? Ou a largura ou a altura. Posso ajustar, inclusive, aqui invertendo aqui, ó, para vertical ou horizontal. Nesse caso, ele vai pegar a mesma proporção, as mesmas dimensões, só vai invertê-las, né? Se a gente quiser trabalhar assim também, ele faz essa mudança aqui também. Ajuste responsivo entra naquela questão das colunas, né, que eu tinha falado lá na outra aula para vocês. Então, quando a gente cria aqui um ajuste responsivo, ele vai fazer um ajuste dessa tela para outros dispositivos, para outras telas. Slide vertical, então, ele está considerando que a gente vai descendo aqui, aumentando essa tela aqui e o conteúdo para baixo. Colocar nenhuma é como se fosse essa tela única aqui, então não descesse, existe essa possibilidade. E aqui a gente tem, lá no Figma, a gente tem fio aqui, já mostra com o nome em português, que é preenchimento. Só que aqui, como eu estou com essa tela, com o meu wireframe aqui, ele tem poucas informações. Vamos colocar o primeiro objeto, como é que a gente faz? A gente vem aqui à esquerda. Então, essa aula já está com 11 minutos. Vamos mostrar como é que faz. Então, eu clico aqui no meu objeto à esquerda, ele mostra a cruzinha. Vou segurar o Shift para poder desenhar esse objeto proporcionalmente, né? Um quadrado perfeito, com os 4 lados iguais. Quando eu solto o desenho, ele não cria ele cria o meu quadrado com um preenchimento em branco e já com uma borda. Quando a gente visualizar, se eu vier aqui de novo na setinha ou apertar V, né, eu consigo desselecionar esse objeto, não tenho nada selecionado aqui agora, mas ao selecioná-lo de volta, ele já mostra as informações aqui na minha tela específicas para alterar as propriedades desse objeto aqui. Então eu tenho aqui o alinhamento, já passa a ficar disponível aqui, repetição em grade que a gente vai ver mais adiante, as proporções, a localização dele, o posicionamento dele em relação ao eixo X e ao eixo Y. A gente pode espelhá-lo, né? Fazer com que ele vire verticalmente ou horizontalmente. Uma distribuição aqui. Ajuste responsivo de novo aqui, ele traz mais opções, a gente vai ver tudo isso mais à frente. Aparência, então aqui eu consigo diminuir a opacidade ou aumentar a opacidade. A gente viu isso, que a gente clicava lá no fio, lá no outro, e podia manipular isso. Aqui a gente já faz isso diretamente aqui. Aqui do lado a gente coloca o arredondamento nas arestas, né, nos pontos ali, nos vértices. Então, se eu quiser um raio diferente para cada canto, ou seja, se eu quiser, por exemplo, que aqui eu tenha 20 pixels, o que ele faz? Ele criou aqui um arredondamento só na parte superior e as outras ele manteve pontiagudo, né? Então eu vim aqui e marquei esse daqui. Se eu quiser que todos fiquem arredondados, agora todos 20, todos ficaram arredondadinhos lá. Então, mais prático, inclusive, do que nos outros. Voltar para o zero e volta para o elemento. Outra forma de fazer esse arredondamento é quando ele mostra esses pontinhos aqui, ó, internos. Posso ir fazendo manualmente o arredondamento. Então, também, para quem tem mouse, uma resolução de pontos, né? DPI muito bom, dá para trabalhar manualmente ao invés de colocar. E quem tem dificuldade, que o mouse é mais ruizinho, mais simplesinho, vai no número ali que é mais preciso. Em relação ao preenchimento, então quando eu desmarco aqui, ele tira preenchimento, veja? Então é como se eu escondesse, mas o objeto continua aqui ativo. Quando eu digo que ele vai ter um preenchimento, então eu posso clicar aqui e alterar a cor. Veja que ele traz a opção hexadecimal, outros padrões de cores, formatos de... Ele traz aqui a versão hexadecimal. Então ele está pegando a cor branca, né? Ele ainda tem essas opções degradê, linear, radial, gradiente. Para a gente enfeitar o nosso design. Usa isso na parte mais avançada. Também com a cor sólida aqui. Aqui a transparência. Ele está com 100% de opacidade, né? Se a gente jogar aqui para baixo, ele fica 0%, a gente ficar transparente 100%. Aqui eu escolho
a lista de cores, então eu clico aqui nessa barra, ele mostra aqui a variação de cores, do branco ao preto com a cor escolheu, né, aqui na lista, e ao clicar no lugar aqui ele faz a variação. E também muda aqui o código hexadecimal. Isso é muito importante. Essa informação é muito importante em hexadecimal ou em RGB para a gente trabalhar no nosso CSS. Tá? Quando a gente trabalha a prototipação, a gente usa muito isso aqui. Conseguir desenvolver lá no nosso CSS com a cor que a gente imaginou aqui em cima. Beleza? E um outro ponto em relação a cores que a gente consegue adicionar essas cores a nossa, como se fosse uma classe reaproveitável. Então, se eu selecionar, por exemplo, esse de abóbora, clicar aqui no maisinho, o que ele vai fazer? Já vai ficar com ela aqui, ó. Toda vez que eu abrir essa opção de cores, eu vou ter é, essas opções que eu já defini aqui como reutilizável. Então é muito importante a gente clicar no maisinho toda vez que a gente definir uma cor. A gente vai aprender a criar um componente para cor, então vocês vão ver como que fica bem interessante, tá? Vou desmarcar de novo, e aqui é o que equivale lá no Figma ao stroke, que é a borda, né? O contorno. Então se eu clicar aqui no contorno, ele ativa o contorno, e eu posso então, ó, ou utilizar uma cor aqui, ou vir para outra aqui. Escolhi o amarelo aqui de contorno. Vou aumentar o tamanho, que seria a espessura lá no Figma. Vou botar 5 aqui. Veja que ele criou uma borda amarela aqui em volta, o negócio feio pra caramba, mas criou, né? Só para demonstrar para vocês. Se eu quiser que fique em traço, quero 12 traços. Ele faz, ele cria minha borda tracejada, então posso trabalhar com isso também. Para web, dificilmente a gente usa isso. Vou tirar essa borda aqui, tá nada bonito. E ele traz aqui os efeitos, assim como no Figma lá, o Figma imitou bem. E aqui é modo de mesclar. Aqui são as funções que tentam se aproximar com recursos que a gente usa no Photoshop e no Illustrator. Tá? Então, se a gente não quiser editar lá no Photoshop alguns recursos, a gente vem aqui e consegue fazer algumas edições aqui de imagem. Então, essa tela aqui, ela trouxe aqui as principais propriedades para este elemento aqui, tá? do Adobe XD. Então, eu vou apagar esse elemento aqui e vou construir o nosso elemento voltado para a imagem. Então, vamos lá. Então, vou de novo para um objeto, vou desenhar aqui um quadrado perfeito. Veja que ele traz aqui, né, a guia inteligente no limite da minha tela. Eu queria mostrar outra coisa para vocês. Quando eu clico aqui no meu wireframe, eu posso, quando eu clico aqui nele, eu posso expandi-lo, né? Diminuir aqui a largura, de um lado para o outro, igualzinho no Figma, para cima e para baixo. Quando eu clico aqui embaixo, ó, o que acontece? Como eles têm uma, veja, rolagem vertical, ou seja, ele vai expandir para baixo, o que, que ele mostra? Ele mostra que o limite 768 é esse aqui. Por que 768? Porque 768 é o padrão limite das telas da internet. Padrão, você pode ter uma resolução alta, 4K, 2K, Full HD. E aí ele tem uma altura diferente. Porém, o padrão para a internet é 768. Então a largura ela é variável, mas a altura ela é fixa como padrão. Então a gente tem essa referência aqui, ele mostra para a gente essa referência. Você pode alterar essa referência se a sua referência passa a ser outra. Então, se você está trabalhando com telas grandes, você pode alterar. Eu não recomendo. É sempre interessante a gente pensar no usuário que tem a menor resolução, né? Com monitores mais limitados. E aqui para baixo eu vou aumentando quanto quiser, ó, tá? Então, o Adobe XD ele traz esse recurso a mais para a gente ter essa orientação. É importantíssimo esse recurso. Então, para poder manipular, eu vou lá em cima, clico aqui no nomezinho, ele torna o meu wireframe editável e eu vou lá e altero de novo. Tá? Se eu chegar aqui e tiver dúvida se ficou certinho, ó, tá vendo? 1979, eu vou e coloco o valor correto. 1080. Ele tá até passando aqui, né? Vamos manter aqui.
1060, 1066. Definindo aqui. Limite, né? A gente pode deixar o que a gente quiser aqui. Não tem problema. 1920 por 1080. Não é isso? Eu tenho aqui meu primeiro objeto. Eu vou colocar essa cor aqui, um cinza claro. Tá? Vou tirar a borda. Vou trabalhar com borda. Eu vou colocar aqui os outros elementos. Então, eu vou pegar aqui um triângulo. Vou colocar esse triângulo aqui assim, mais ou menos. Vou colocar uma cor cinza aqui. Posso pegar o conta-gotas e pegar essa cor cinza daqui. Tirar a borda. Já estou aqui com a cor cinza. Vou duplicar, mesma coisa do Figma, Ctrl D. Já tem um segundo polígono. Arrasto para o lado e eu vou aumentar ele aqui, proporcionalmente. Veja que, inclusive, ele é mais fácil de trabalhar porque ele mantém a base, diferente do Figma lá. Ó, eu consigo expandir melhor. Eu tenho mais controle com ele. Olha como ficou mais fácil de desenhar. Vou trazer aqui para cima. Vou colar aqui, ó, meu lateral aqui. Vou reduzir aqui. Pronto. Tive muito menos trabalho do que a gente estava tendo em sala de aula para poder reduzir dentro da proporção, né? Agora eu vou desenhar mais um objeto aqui, que é um círculo. É um círculozinho. Vou pegar a cor também do meu triângulo, tirar a borda. V para poder selecionar o item de selecionar os objetos. Aqui já tem aqui, será o meu componente. Então ele inclusive não cria aquela aresta externa, né? Que no Figma cria. Eu acredito que seja inclusive uma falha de programação do Figma. E agora eu vou transformar isso aqui tudo num objeto, num componente, tá? Vamos lá. Quando eu clico com o botão direito do mouse sobre os objetos selecionados, ele mostra, e aqui está tudo em português, o que é mais interessante para a gente, ele mostra criar componente. Lá era Ctrl Alt K, aqui é Ctrl K. Então, se eu der um Ctrl K no teclado ou simplesmente vier aqui e clicar em componente, ele faz exatamente a mesma coisa que o outro lá. Inclusive, o ícone é muito parecido, né? Então, eu tenho aqui, ó, componente 1, eu posso chamá-lo de imagem, tá? E ele está aqui já na, na minha camada como componente. Aqui nas minhas bibliotecas, ó, eu já tenho, então, em componentes, meu componente imagem. Isso significa que se eu vier aqui, o que acontece? Deletar esse arquivo, esse desenho daqui. Quando eu voltar para componente, ele não desapareceu. O que eu posso fazer? Eu posso arrastá-lo para cá. Ó. Opa, tá aqui de novo. Ele tá de novo na minha lista de layers, de camadas, e ele é um componente reutilizável. O Figma dá erro quando a gente faz isso, né? Ele não faz isso, não respeita isso. Mas aqui eu posso. Ah, vou usar mais nessa tela. Nessa tela eu não vou usar. Mas eu não apago da minha biblioteca o meu componente. Ele sempre vai estar aqui na minha biblioteca. Vou trazer ele para cá. Então, digamos que eu fosse fazer aqui essa disposição de alguns elementos. E aí eu queria mostrar um negócio bem bacana para vocês. Nós fizemos com o Ctrl D, tá no Figma. Eu tenho Ctrl D, eu trouxe para cá o componente. Eu vou pegar, vou desenhar um outro elemento aqui. Vou voltar aqui para minha tela de camadas, para vocês verem. Vou pegar aqui uma bolinha. Vou desenhar essa bolinha aqui. Vou dar a cor dessa bolinha para vermelho, igual eu fiz na sala. Vou pegar aqui o V, selecionar e vou trazer para o componente 2. Ó, não muda nada. Quando eu trago o componente 1 também não muda nada. Por quê? Porque aqui ele traz diferente essa transformação. Esse componente aqui, ele não sofreu alteração como no outro. Ah, professor, mas então isso é desvantagem, porque eu vou ter que refazer o tempo todo. É? Será que é? Vamos ver. Vou pegar esse objeto aqui, voltar aqui para minha lista de componentes e vou trazer para cá o meu componente em alteração. Bom, então, aqui. Mas olha que interessante. Quando eu venho aqui para repetição de grade, quando eu ativo isso aqui, ele me mostra duas barrinhas, essa da vertical e essa da horizontal, dizendo que eu posso fazer o movimento paralateral
e para baixo, já que há esse espaço aqui disponível. Vou arrastar esse aqui para o lado, olha que legal. Ó. Ele mostrou já um outro perfeitamente igual. Ele ficou com o centro aqui agora. Ó. Se eu trouxer para baixo, ó. Então eu consigo fazer a duplicação dos objetos. Ainda tem mais controle. Toda vez que eu passo o mouse sobre o intervalo deles, ele diz que eu posso afastar aqui, ó, e dizer a partir de agora que eu quero que ele replique com essa distância específica. Aqui, ó. Vou afastar, o que ele vai fazer? Ele respeitou a distância e está duplicando. Tá vendo? Aqui ele vai passar, obviamente, né? Eu posso chegar até aqui. Eu posso vir aqui nos meus objetos e arrastar para cá, para meu wireframe, para tudo. Mas eu ainda estou com minha opção de reprodução, né? Ativa. Então, para isso, eu preciso desagrupar grade. Parar essa reprodução aqui, eu preciso aqui clicar, repetição de grade, pronto. Agora tem os elementos individuais aqui. Ó. Então, é muito interessante trabalhar nessa perspectiva, por quê? Porque eu consigo reproduzir muito mais fácil esses elementos, fazer toda a distribuição de forma muito mais organizada, muito mais prática, que a gente fazia no Figma. Bom, então vou parar essa aula aqui agora, quase 30 minutos de aula, muita gente não tem paciência. Mas eu queria mostrar essa diferença, e foi bem rápido esse vídeo, mostrar a diferença entre o que a gente fez lá no Figma e o que a gente consegue fazer aqui no Adobe XD. Então aqui foi um passeio rápido, porém utilizando todos os recursos que a gente usou lá no Figma e outros mais. Então, além da questão do idioma, que vai favorecer muita gente que tem dificuldade com o idioma inglês, a gente tem recursos adicionais que no Figma não tem, mesmo não dessa forma prática. Bom, então era isso que eu queria demonstrar aqui agora. No próximo vídeo, vou fazer mais uma demonstração rapidinha para complementar e já facilitar para vocês também o uso em casa, no treinamento de vocês, que vão poder treinar, tá bom? Então era isso. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, fui.